Tem um medo que não faz barulho. Ele não explode em pânico. Ele encolhe você por dentro. É a dúvida que te acompanha quando você vai abrir a boca, quando coloca o dedo no botão do elevador, quando pensa em enviar aquela mensagem ou em aceitar um convite. É discreto, mas eficaz. Vai reduzindo suas escolhas, suas ações, seu tamanho. Quem domina a si mesmo nunca mais se sente pequeno, porque dominar-se é devolver a si mesmo a autoridade sobre cada minuto, sobre cada gesto, sobre cada palavra. Hoje eu vou te mostrar 11 lições práticas, tiradas da disciplina estoica aplicada ao cotidiano, para transformar essa insegurança em algo administrável. Não são fórmulas mágicas. São chaves pequenas, repetidas, previsíveis. Cada uma delas é uma ação que você pode executar nas próximas 24 horas. Juntas, essas ações formam um sistema que corrói o hábito da insegurança. Se esse conteúdo te fortalece, curta, inscreva-se e comente. Vou vencer a insegurança. E escolha agora uma ação que você fará. 1. A sua voz assume o comando. Tem uma cena muito comum. Alguém faz uma proposta, um pedido pequeno, ou se compromete com algo e minutos depois duvida. A dúvida vira desculpa. A promessa some. Quando você recua diante do seu próprio compromisso, quem manda sobre suas escolhas deixa de ser você. Há uma voz interna que apaga compromissos antes mesmo de começarem. Isso vira padrão. Imagine um homem que promete entregar um rascunho até a tarde. Ele volta para casa, abre o computador e, antes de começar, já sente que não é uma boa ideia. A voz diz: espera, não está pronto o suficiente. Resultado: o rascunho não sai. A insegurança ganhou outra manhã. A prática é simples e pequena. Faça um compromisso mínimo que possa completar em 15 minutos. Escreva um parágrafo, aperte o botão e mande a mensagem. Levante e caminhe 3 minutos. Cumpra-o agora. Não negocie. A ação é sinal de propriedade. Quando você honra microcompromissos, sua voz passa a ter crédito. A âncora. Cumprir o que decide é ampliar seu espaço interno. Quem domina sua palavra amplia seu tamanho. Prática. Escolha um compromisso pequeno e cumpra-o imediatamente. 2. O elevador e o tribunal invisível. Você já entrou num elevador e sentiu que cada pessoa ali vai julgar seu passado, suas escolhas, sua roupa? A imaginação constrói um tribunal invisível que, se você deixar, decide sua fala antes que você a tenha. Esse tribunal costuma mandar mensagens como: se você errar, será ridicularizado. A verdade é que a maior parte das consequências que você imagina nunca acontece. Muito do que pesa é narrado apenas em sua cabeça. Pense nessa cena. Você precisa apresentar uma ideia rápida numa reunião. Sua primeira imagem é o elevador cheio. A ansiedade cresce enquanto você imagina o veredito dos outros. Se você espere pela certeza de aprovação, ficará quieto. Mas se você aceitar que só controla sua apresentação e não as interpretações alheias, muda a dinâmica. A prática é: anote 3 prioridades que dependem de você agora. Coisas concretas, pequenas, controláveis. Fale para si mesmo: posso fazer isso. Isso desloca seu foco do tribunal para o que está no seu alcance. A âncora. Você não precisa controlar a opinião, apenas a sua ação. Quem domina suas escolhas não precisa do aplauso para se sentir inteiro. Prática. Escreva agora 3 prioridades que dependem somente de você. 3. Sem sistema, a inércia vira lei. Insegurança floresce quando sua vida funciona por impulsos e desculpas, não por regras. Esperar o momento certo é alimentar um inimigo silencioso. Sistemas cortam essa conversa e fazem você agir mesmo quando o sentimento não coopera. Não é glamour, é rotina. Imagine uma manhã em que tudo está pronto, menos você. A cama está desarrumada.
o e-mail se acumula e existe uma lista mental que aperta a garganta. Você gasta energia decidindo o que começar e acaba não começando nada. Um sistema é uma regra simples que elimina decisões inúteis, uma rotina mínima, um protocolo para amanhã, um hábito de fechamento do dia. A ação prática aqui é direta. Crie hoje uma regra simples para todo dia. Pode ser: escrevo 10 minutos ao acordar, ou respondo 3 e-mails prioritários antes do almoço. No fim do dia, registre se cumpriu. A repetição cria previsibilidade e neutraliza a vergonha do improviso. A âncora, ter um sistema, é ocupar o leme da sua vida. Quem domina seu sistema cresce sem depender de validação. Prática. Defina uma regra diária simples e registre ao final do dia se a cumpriu. 4. Explicar demais te diminui. Quando você sente que precisa justificar cada escolha, você está cedendo espaço a quem quer que escute. Explicar demais é tentar conquistar aprovação por defesa, e isso te coloca numa posição de submissão. A explicação extensa é um pedido de validação disfarçado. Lembra daquele encontro em que você explicou 5 motivos por que fez algo e no final parecia menor por ter gastado ar? Em vez de clareza, você entregou insegurança. As pessoas respeitam a clareza e a decisão mais do que justificativas longas. A prática é radicalmente simples. Responda curto e feche o assunto. Se alguém questionar, dê uma frase que explique o essencial e não continue. A economia de palavras é uma prática de autoridade. A âncora, falar com brevidade, é ocupar menos espaço com desculpas e mais com decisões. Quem domina sua fala não pede permissão para existir. Prática. Responda com uma frase curta e encerre o assunto. 5. Você está em desordem. O corpo e o ambiente são extensões um do outro. Se sua mesa, seu bolso, seu e-mail estão bagunçados, sua mente segue o mesmo caminho. A desordem externa alimenta a sensação interna de incapacidade, não porque a limpeza resolve tudo, mas porque reorganizar é um ato de controle imediato sobre algo que depende só de você. Visualize uma mesa cheia de papéis, canetas sem tampa e um copo de café frio. Cada objeto chama sua atenção enquanto você tenta pensar alto. A bagunça consome sua energia cognitiva. O gesto de arrumar não é vaidade, é sinalização para o seu cérebro de que você pode começar. A prática é simples. Corte um excesso agora. Feche uma aba do navegador, jogue fora um papel, limpe um canto da mesa. Esse corte reduz ruído e cria margem para a ação. A âncora. Cada objeto arrumado é uma escolha ganha. Quem domina seu espaço reduz o tamanho das distrações e cresce em presença. Prática. Escolha um excesso e elimine-o imediatamente. 6. Medo é sinal, não sentença. Tem gente que aceita o medo como veredito. Se tenho medo, é porque não consigo. Não. O medo é um sinal de que aquilo importa. Ele aponta onde há possibilidade de perda ou de ganho real. A confusão começa quando tratamos o sinal como sentença definitiva. Lembro-me de uma vez em que recebi a chance de falar em público. Antes de subir, meu estômago revirou. Me senti pequeno. Por dentro, eu sabia que fugir seria um alívio temporário, seguido de ressentimento. Em vez de ceder, decidi expor a mão trêmula e falar mesmo assim. O medo não acabou, mas deixou de mandar na minha escolha. A prática é direta. Escolha agora uma ação pequena que te dá medo. Ligar para alguém, enviar um arquivo, dizer não, e faça. Não precisa ser heróico, precisa ser real. Ao executar, você transforma sinal em movimento. A âncora. Enfrentar pequenos medos fabrica coragem. Quem domina seu medo ganha tamanho por repetição. Prática. Faça agora uma ação pequena que te dá medo. 7. Valor não é sensação. Se você só age quando sente vontade, suas escolhas serão reféns do humor do dia.
Valor é um critério que persiste além da sensação. Muitas vezes você sabe o que é certo, mas quer esperar se sentir inspirado. Isso mantém seu potencial pequeno. Imagine uma pessoa que precisa estudar para um exame importante. Em dias de baixa energia, sente-se incompetente e adia. No dia seguinte, a mesma pessoa se arrepende. Se em vez de seguir à vontade, ela definisse um critério, estudar antes de qualquer entretenimento, por exemplo, a ação ocorreria mesmo nas manhãs ruins. A prática. Estabeleça agora um critério simples para decidir entre valor e sensação. Por exemplo, valor-sensação, e aplique-o numa decisão hoje. Defina o parâmetro, escreva-o e siga. A âncora. Decidir por valor amplia sua coerência. Quem domina seus critérios não se encolhe diante do humor. Prática. Defina um critério valor versus sensação e aplique-o a uma decisão agora. Respire um pouco. Sente-se, ajuste a postura, sinta os pés no chão. Essas 7 chaves já mudam o ambiente interno. Imagine o que as próximas 4 podem fazer quando você as somar. Cada uma das práticas acima é um hábito mínimo. Juntas, elas trabalham como uma linha de defesa contra o padrão que te reduz. Em cada gesto cumprido, você imprime uma assinatura. Eu decidi. E essa assinatura repetida muda como você se ocupa do mundo. A seguir, vamos abordar ações ainda mais diretas. Apertar o botão sem pedir permissão. Exercer presença que não é pose. Usar o corpo como instrumento implacável e construir a manhã que não te acusa. Essas próximas lições aprofundam o que você começou aqui. Transformar pequena disciplina em uma arquitetura de dignidade diária. Quando estiver pronto, prepare-se para lidar com o gesto mais simples e mais assustador, apertar o botão, e descobrir por que esse movimento pode ser uma prova prática de que você não está mais disposto a se diminuir. Quando estiver pronto, faça isso. Imagine o dedo pousado sobre o botão do elevador. Sente o calor da palma. Sente a leve hesitação antes de pressionar. Nesse pequeno atraso, se decide uma lógica inteira. Ou você se reduz esperando permissão alheia, ou você aperta e segue. Apertar o botão sem pedir permissão é um gesto mínimo que testa se você está disposto a agir antes de conquistar aprovação. Não é coragem teatral, é repetição silenciosa de propriedade. 8. Apertar o botão sem pedir permissão. Há um homem na cena. Ele segura o dedo sobre o botão do elevador, pensando em todas as versões de si que poderiam ser rejeitadas. Na cabeça dele, o movimento pede desculpas, como se um botão precisasse de justificativa. No trabalho, é o e-mail que ele rascunha por meia hora e nunca envia. Na vida pessoal, é a mensagem que fica no rascunho porque talvez alguém não goste da forma. Esse vácuo entre intenção e ação é território fértil para a sensação de pequenez. Pense também em uma mulher que espera aprovar a roupa no espelho várias vezes antes de sair. Cada olhar de dúvida priva-a de um passo. Apertar o botão muda a narrativa. Você escolhe que sua ação precede o veredito. Os estoicos antigos resumiriam nisso a ideia. Não espere o mundo validar seu movimento. Você decide, você faz. A prática é simples e direta. Envie agora uma mensagem que você vem protelando, publique uma ideia curta ou confirme presença sem esperar sinal verde. Não adie a execução por premonições do tribunal invisível. A ação é a correção mais rápida para o hábito de reduzir-se. Prática. Envie agora uma mensagem ou execute um pequeno envio que você está deixando em rascunho. A âncora para lembrar. Quem aperta o botão devolve o protagonismo ao próprio tempo. Quem domina seus gestos não pede permissão para existir. Respire. Perceba o corpo. Não para buscar coragem mítica, mas para notar que o medo e a decisão ocupam o mesmo espaço. Você pode escolher qual voz deixar governar. 9. Presença não é pose, é compromisso com o momento.
Há uma diferença enorme entre a postura ensaiada e a presença que suporta vibrações reais. Postura é um truque, presença é uma prática. Você já viu alguém que parece seguro apenas por causa do terno, da fala ensaiada, mas que murcha diante de qualquer pergunta séria? A pose tenta enganar, a presença responde. Ser presente significa ouvir até o fim, olhar nos olhos por inteiro, permitir-se ser inteiro no que acontece, sem teatralidade. Lembra de uma conversa onde você quase não ouviu o que o outro falou porque já planejava a resposta? Nessa hora, você se encolheu para dentro de si mesmo. Presença exige que você faça o oposto. Pare a recitação interna e ocupe o espaço com a escuta sincera. Isso, por sua vez, te amplia. Pessoas presentes são vistas como maiores, mais confiáveis, não porque dominam a plateia, mas porque dominam o momento. A prática é concreta. Na próxima interação breve que você tiver, seja ao atender o telefone, ao cumprimentar alguém no corredor ou numa ligação rápida, fale a frase inteira sem rachar a ideia. Mantenha a postura aberta, ombros baixos, queixo paralelo ao chão, pés firmes. Uma frase inteira, sem cortes, é sinal de presença. Prática. Durante a próxima interação curta, diga a sua frase inteira e mantenha a postura aberta. A âncora. A presença real corrige a pose e transforma pequenas conversas em demonstrações de tamanho interior. Quem domina sua atenção não precisa fingir segurança. 10. O corpo não negocia. Use-o a seu favor. O corpo costuma revelar antes mesmo da mente concordar. A respiração acelerada, os ombros elevados, o olhar que evita contato. Se você não usa o corpo, ele usará você. Por isso, tratar o corpo como instrumento, simples, mecânico, não mágico, é uma técnica poderosa. Postura, respiração e posicionamento dos pés são atalhos rápidos para mudar um estado. Isso não cancela o medo, mas o ressignifica. Imagine chegar a uma sala com o peito fechado, os ombros arredondados e ver alguém que ocupa cada centímetro como se fosse dono do lugar. Não é sempre presença genuína. Muitas vezes é treino. Ajuste corporal cria uma premissa diferente para a interação. Você não espera ser validado. Você se apresenta como alguém que já assumiu uma posição. Minha experiência, em viagens longas, antes de entrar numa reunião importante, eu paro 1 minuto e tomo 3 respirações longas, estendo a coluna e coloco os pés firmes no chão. Não é ritual místico. É sinal para o meu sistema nervoso de que aquilo é manejável. Você fará melhor se repetir. A prática é objetiva. Adote um protocolo de presença de 15 segundos. Pés apoiados, respiração profunda, inspire lenta, expire lenta, ombros para trás. Use-o antes de entrar numa conversa ou tomar uma decisão que te pressiona. Repita sempre que sentir o tribunal invisível rondando. Prática. Execute agora um protocolo de presença de 15 segundos. Pés firmes, respiração baixa e coluna ereta. A âncora. Ajustar o corpo é uma intervenção rápida que muda a fala e a escolha. Quem domina o corpo amplia o espaço de ação. 11. Amanhã não te acusa. Construa uma manhã que te fortaleça. Amanhã é um campo neutro onde se cria o tom do dia. Se você deixa amanhã ao acaso, entrega seu primeiro território. Pessoas que se sentem pequenas, muitas vezes, cedem seu começo do dia a urgências e a decisões de baixa qualidade. Uma manhã estruturada não garante glória, mas cria previsibilidade e dignidade inicial. Arrumar a cama é uma mensagem simples que diz: posso começar e terminar algo. Pense na rotina como um contrato com você mesmo. Não precisa ser complexo. A força está na repetição. Arrumar a cama, tomar água, escrever 3 linhas, abrir o que for prioridade. Nada heróico, tudo estratégico.
O que importa é que cada manhã gere uma pequena vitória, antes que as opiniões externas cheguem. Há um detalhe que poucos notam. A manhã acumulada de pequenos não feitos solidifica um sentimento de incompetência. Inverter isso, com rituais intencionais, corrói a narrativa interna, que diz que você é menor do que merece ser. Não use amanhã como desculpa. Construa-o. A prática, crie um ritual matinal de 3 passos que você fará amanhã ao acordar. Arrumar a cama, completar uma tarefa curta e beber um copo d'água. Faça isso mesmo em dias de preguiça. Rastreie no fim do dia se cumpriu. A consistência é o que constrói tamanho. Prática. Amanhã execute um ritual matinal simples com 3 ações. Arrumar a cama, completar uma tarefa curta e beber água. A âncora. A manhã que não acusa é construída por pequenos atos que produzem credibilidade diante de si. Quem domina o começo do dia reduz a sensação de pequenez. Agora, respire mais uma vez. Sinta o fio que liga todas essas práticas. São gestos mínimos, repetidos, que convertem intenção em autoridade pessoal. Não é um programa de mudança instantânea, é a arquitetura de crescimento silencioso. Cada gesto honrado é uma nota numa melodia que altera a harmonia interna. Quem domina a si mesmo nunca mais se sente pequeno, porque o domínio cria previsibilidade, e a previsibilidade neutraliza a voracidade do medo. O desafio de 24 horas. O teste real. Chegamos ao que é na prática o ponto de virada. Um desafio de 24 horas, desenhado para testar se as lições deixam de ser teoria e passam a moldar seu comportamento. Não é um experimento público, é uma prova íntima. Não anuncie, não converta em espetáculo. Faça. Regra do desafio. 1. Escolha uma ação entre as práticas já listadas que você jamais fez com consistência ou que tem evitado por medo. Pode ser apertar o botão e enviar a mensagem. Pode ser falar uma frase inteira numa conversa. Pode ser arrumar a cama antes de abrir o telefone. Pode ser executar o protocolo corporal antes de uma reunião. Escolha só uma coisa. Menos é mais. 2. Comprometa-se a executar essa ação sem alardes nas próximas 24 horas. Não publique nas redes. Não peça aplauso. Não espere aprovação. 3. Ao final das 24 horas, faça uma rápida auditoria. Anote o que aconteceu, como você se sentiu, o que foi mais difícil e o que foi mais simples do que imaginava. 4. Se falhar, não se castigue. Registre e repita o experimento no dia seguinte. A mudança se dá por iteração, não por espetáculo. Cenário prático. Imagine que sua ação escolhida é enviar um e-mail que você protelou. Você escreve, revisa com parcimônia, não com perfeccionismo, e aperta enviar. Você não pergunta antes, não pede permissão, não justifica demais. Depois, você observa. Talvez ninguém responda, talvez respondam mal, talvez o retorno seja neutro ou útil. Pouco disso é a sentença que sua imaginação construiu. Mas o gesto de enviar coloca você no lugar de quem decide. Visualize também a alternativa. Se sua ação for dizer não a um convite que te atinge o tempo, dizer não sem justificativa longa é um teste de domínio. Você não precisa explicar sua vida, basta a decisão. Essas pequenas vitórias constroem músculo. Como auditar sem se prender a resultados? Anote 3 observações factuais, o que ocorreu sem interpretação. Anote um sentimento dominante, por exemplo, alívio, nervosismo, surpresa. Anote um aprendizado prático, algo que fará diferente. Esse protocolo de auditoria transforma emoção em dados. Repetir cria um arquivo de evidências. Você começa a ver padrões e não só sentir julgamentos. É ali nas evidências que se corta o discurso de pequenez. O que fazer com o medo quando ele volta? Não se iluda, o medo retornará. Não é fracasso, é sinal. Trate-o como informação, não como veredito.
Quando o medo aparecer, nomeie-o rápida e neutralmente. Isso é medo, e volte ao protocolo que você escolheu. Respiração, postura, frase curta, envio do e-mail. Use seu kit prático. Isso reduz a carga do medo, porque você transforma a reação em rotina. E rotina é previsível. Previsibilidade empurra o medo para segundo plano. Rituais de auditoria diária. Um dos pontos que diferencia quem vive à mercê do sentimento de quem tem sistema é a auditoria real e não performática. Não pense em auditoria como algo grandioso. Pense como se fosse uma rotina de 1 minuto antes de dormir. Escreva 2 linhas. O que foi feito hoje que me aproximou de quem quero ser? O que deixei para depois que vai para a lista de amanhã? Ao fazer essa auditoria, você fecha o dia com responsabilidade e dá ao amanhã menos espaço para acusações. É uma disciplina de integração entre o que promete e o que cumpre. Quando você pratica isso diariamente, algo sutil acontece. A sua narrativa interna passa a se sustentar em fatos, não em suposições. E fatos corroem a sensação de pequenez. Recapitulação das 11 lições. O mapa para não se sentir pequeno. Você começou entendendo que medo silencioso encolhe a vida. Depois seguiu uma sequência prática que vai do verbal ao corporal, do sistema ao ritual. Recapitulando brevemente e com as âncoras que você pode usar para lembrar cada passo. 1. A sua voz assume o comando. Cumpra microcompromissos agora. 2. O elevador e o tribunal invisível. Concentre-se no que depende de você. 3. Sem sistema, a inércia vira lei. Crie uma regra diária simples. 4. Explicar demais te diminui. Responda curto e feche. 5. Você está em desordem. Corte um excesso físico ou mental. 6. Medo é sinal, não sentença. Faça uma ação pequena que dá medo. 7. Valor não é sensação. Decida por critérios, não por impulso. 8. Apertar o botão sem pedir permissão. Envie aquilo que está em rascunho. 9. Presença não é pose. Diga a frase inteira e mantenha a postura aberta. 10. O corpo não negocia. Use um protocolo de presença de 15 segundos. 11. Amanhã não te acusa. Construa um ritual matinal de 3 passos. Cada lição tem um fio conectivo. O domínio de si não é espetáculo, é repetição discreta. Quando você orienta sua vida por esses pequenos contratos consigo mesmo, a sensação de ser pequeno começa a dissolver. Não por magia, mas por constatação. Você passa a ter resultados mensuráveis, o que corrói o ruído da autocrítica. Um modo concreto de reportar progresso sem transformar em performance. Se quiser monitorar seu avanço sem cair em autopromoção, mantenha um caderno simples. Para cada dia, marque 3 caixas. Fez a prática escolhida? Fez a auditoria? Fez o ritual matinal? 3 caixas, 1 linha, honestidade. Em 1 mês, você terá um arquivo irrefutável de que se moveu. Essa é a prova que substitui a dúvida. O perigo das justificativas e como evitá-las. Ao adotar esse caminho, você encontrará muitas justificativas, e elas são suaves e persuasivas. Hoje estou cansado, não é o momento, quero fazer melhor antes de agir. Julgue menos, observe mais. Cada justificativa é apenas um convite para o velho hábito retomar. Use a regra do menor atrito. Se a ação pode ser reduzida a um gesto de 60 segundos, faça. A soma desses gestos vence o hábito de encolher. Como reagir quando alguém questiona seu novo modo de agir? Quando você começou a honrar microcompromissos, alguns vão estranhar. Isso é normal. Eles estavam acostumados à versão de você que pedia desculpas. Não explique demais. Mantenha a frase curta. A consistência fala mais alto que a explicação. Na prática, a reação de terceiros costuma se adaptar. A previsibilidade do seu comportamento gera confiança.
E quem confia não te reduz ao espetáculo de sempre. Palavras finais antes do desafio. Lembra do título que começou este trajeto? Quem domina a si mesmo nunca mais se sente pequeno. Não é uma promessa mística, é uma síntese do que vimos. Dominar-se implica criar condições internas e externas de previsibilidade e responsabilidade. Quando você honra seu tempo, sua palavra, seu corpo e sua manhã, você constrói um terreno no qual o medo ainda existe, mas não mais decide. Esse é o ponto. Não anular o medo, mas deslocar o poder que ele exerce. Então aqui está o convite final, prático e simples. Escolha uma prática da lista que você fará nas próximas 24 horas. Não publique nada. Não peça bênçãos. Faça, complete, audite e volte para ler este trecho com honestidade. Depois, conte para alguém de confiança. Ou, se preferir, conte aqui nos comentários o que você fez. Compartilhe com uma pessoa que tende a se diminuir e convide-a para o mesmo desafio. A única vitória que conta é a que você constrói na rotina. E o único espetáculo que interessa é o da sua coerência. Se você chegou até aqui, já fez parte do processo. Leu, refletiu e tem instrumentos para agir. Não transforme essa leitura em remorso. Transforme em movimento. Comece pequeno. Reinvente seu padrão de resposta. Faça do gesto mínimo a sua nova linguagem. Prática final imediata. Agora. Escolha uma ação entre as 11 e cumpra-a no próximo minuto. Anote mentalmente que você a fez. Amanhã, registre no seu caderno de auditoria. Desafio de 24 horas, repetido por clareza. Realize sem anunciar uma das práticas. Audite com 3 observações factuais, um sentimento e um aprendizado. Repita no dia seguinte se precisar. Nas próximas 24 horas, faça algo que você vem evitando sem anunciar. Volte aqui e comente o que fez. Ou compartilhe com alguém que precisa ouvir isto. Se este conteúdo te fortalece, inscreva-se no canal para mais práticas assim e comente. Vou vencer a insegurança, mas acima de tudo escolha agora a ação que você fará e cumpra-a. Fecho. Fique com esta frase como lembrete prático, não como mantra vazio. Dominar-se não é uma grande cena, é um conjunto de pequenos gestos feitos repetidamente até que sua vida não mais os negue. Quem domina a si mesmo nunca mais se sente pequeno porque constrói, dia após dia, evidências que valem mais do que as sombras do medo. Vá e tome o leme do seu minuto.